Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé para mais um culto de adoração ao Senhor. Aproveitar que está todo mundo feliz que o Brasil ganhou. Glória a Deus. A maior alegria é estarmos aqui na casa do Senhor, amém? Ele é o verdadeiro motivo da nossa alegria. Abra comigo, irmãos, no Salmos de número 47, por favor. Eu escolhi esses salmos, entre muitos salmos alegres da Bíblia, eu escolhi esse. Porque o nosso Deus é o Deus da alegria, amém? Foi Ele que inventou o sorriso, foi Ele que inventou a gargalhada. E Ele tem nos dado muitos motivos para estarmos felizes, amém? Acompanha comigo então, por favor. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Quem concorda com esse versículo, dê um glória a Deus. Amém. Ele nos submeterá e porá os povos, as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. O Senhor ama o louvor, o Senhor inventou os instrumentos, o Senhor nos deu condições de termos movimento para adorar com as nossas mãos, com a nossa boca, com os nossos lábios. Então, que nós nessa noite possamos entregar ao Senhor o melhor louvor, amém? No 6, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Deus, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. O Senhor diz na palavra que Ele considera sacrifício de louvor estarmos aqui nessa noite. Amém? 8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam. Nós estamos aqui congregados, nós somos príncipes, nós somos filhos do rei, amém? Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Glória a Deus. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus amado, te agradecemos por mais um dia na tua casa, por mais um dia, Senhor, de oportunidade de louvarmos ao teu nome. Nós pedimos, invocamos a tua presença, Senhor. Toma este lugar, toma cada vida. Abençoe, Senhor, a cada pai de família, a cada mãe de família. Abençoe os levitas. Abençoe, Senhor, a pastora Rebeca, Senhor, que trará a tua palavra nessa noite. Use, Senhor, a cada um poderosamente. Nós queremos entregar a ti o louvor que é devido, Senhor, que pertence só a ti. Nós te agradecemos por cada alegria, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui na tua casa. Só o Senhor é o Senhor das nossas vidas e mais ninguém. Abençoe, Senhor, que cada um saia daqui renovado e sim, alegres, porque o Senhor é o Deus da alegria e o Senhor nos dá motivo para sorrirmos, em nome de Jesus, amém. Obrigada. Glória a Deus. Som de tua voz, eu sei, o mar vai se acalmar e na tempestade também, por cima
por cima vou voar. Eu quero te adorar e te exaltar. Eu quero te dizer, Jesus, amo você. Eu amo você. Eu quero te adorar e te exaltar. Eu quero te dizer, Jesus, amo você. Eu amo você. Ao som de tua voz, eu sei, o mar vai se acalmar e na tempestade também. Por cima vou voar. Ao som de tua voz, eu sei, o mar vai se acalmar e na tempestade também. Por cima vou voar. Eu quero te adorar e te exaltar. Eu quero te dizer, Jesus, amo você. Eu amo você. Eu quero te adorar e te exaltar. Eu quero te dizer, Jesus, amo você. Eu Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
mudou, né? Os pastores, por favor, abre a arca. O que vem pra tentar ferir um valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de alianças e raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir um valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de alianças e raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus.
Senhor, igreja, amém? Podem se sentar um minutinho. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Reis, 1 Reis. Nós vamos ler alguns versículos. O pastor Alessandro falou no domingo, né? Ele pregou sobre o melhor de 3 reis. E ele falou sobre um rei que antes dele e depois não houve um rei tão sábio quanto, que foi o rei de Salomão. E o que eu queria falar hoje, brevemente, são 3 características do reino de Salomão. E, para começar, vamos ler 1 Reis, capítulo 3. Versículos 8 e 9, diz assim: E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Deus deu a Salomão o discernimento para saber entre o bem e o mal. E nós vivemos hoje num mundo, né, irmãos, um reino de homens, onde a nossa justiça, ela é muitas vezes injusta, lenta, muitas vezes manipuladora. Num mundo onde a mentira, ela é contada com tanta naturalidade que muitas vezes ela passa-se por verdade. Onde os relacionamentos pessoais, eles têm ido de água abaixo. Reino de homens, irmãos, eu estou falando. Mas o reino de Salomão, ele não foi assim. Ele recebeu essa sabedoria para ele discernir quem falava a verdade, quem não falava, né? Discernir entre o bem e o mal. E é aí que entra a minha primeira característica, que é a característica do reino de justiça, que foi o reino de Salomão. Essa justiça que eu quero falar hoje para a igreja não é uma justiça no sentido de que o Senhor vai aniquilar com aquela pessoa que te fez mal, e você está com aquela pessoa, falou de mal de mim, ela fez mal para mim, e o Senhor vai agir com justiça com aquela pessoa. Não é essa justiça que eu gostaria de falar, mas sim a justiça de que o Senhor tem compromisso com a palavra dEle. Então, o Senhor tem visto o seu esforço, Ele tem visto o quanto você tem se dedicado, o quanto você tem deixado de fazer algumas coisas para buscar ao Senhor, deixado, de repente, de assistir um programa que você gosta para ler a palavra, para você que tem se esforçado para ser uma pessoa melhor. O Senhor, Ele será justo com a sua palavra e com tudo aquilo que Ele cumpre. E Ele vai te abençoar em nome de Jesus. E Ele vai cumprir com tudo aquilo, com todas as promessas que Ele tem proposto, elas serão cumpridas na sua vida, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, o reino de Salomão foi um reino de justiça. E em segundo lugar, vamos ler o capítulo 4. Capítulo 4, o versículo 24 e o 25. Porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de Cá, do rio de Tivsa, até Gaza, sobre todos os reis da banda de Cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Segunda característica, irmãos, reino de paz. Irmãos, como é maravilhoso nós termos a paz do Senhor nas nossas vidas. Isso não significa que nós não teremos os nossos desafios. Até o pastor comentou, né? Às vezes acontece alguma coisa que até embrulha o estômago, né? Mas até mesmo Salomão teve os desafios dele. Salomão, quando a famosa história, né, das mulheres que trouxeram
o filho perante ele, e ele precisava ali descobrir quem era a verdadeira mãe. Deus deu a sabedoria e ele conseguiu, através da reação delas, a ver, não, essa que é a verdadeira mãe, entrega o filho a esta mãe, porque essa sim é a verdadeira. Então, mesmo no reino dele de paz, onde não havia guerras, no reino de Salomão não houve guerras, mesmo em meio a isso, ele teve sim os seus desafios. Essa foi uma história famosa dentre tantas outras dificuldades que provavelmente ele teve, que ele foi vivendo e aprendendo e cada dia mais adquirindo essa sabedoria vindo de Deus. Então, irmãos, mesmo em meio a dificuldades, a aparentes tribulações, causas na justiça, em meio a tudo isso, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará em nome de Jesus os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, em nome de Jesus. A segunda característica é um reino de paz. Paz, irmãos, nas nossas vidas, em tudo que nós fizermos, teremos paz. E a terceira característica está no capítulo 6. Nós vamos ler os versículos, para começar, 18. Diz assim: E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Versículo 19. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. Versículo 22. Assim, toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. Irmãos, aqui descreve um pouco de como era o templo que Salomão construiu para o Senhor. Ele fala aqui nesse versículo a beleza que era esse templo. Então, quando você entrava no interior, as paredes haviam sido levantadas com pedras, mas ele cobriu toda aquela parede com cedro, que era madeira, com flores. Não se via nenhum pedacinho da pedra que foi colocada ali. Ele enfeitou tanto, ele adornou tanto, ficou maravilhoso. E o Santo dos Santos, que era o lugar onde a Arca do Senhor ficava, qual é o material mais nobre, o mais valioso que nós temos no reino dos homens? O que é? O ouro. Ele cobriu no Santo dos Santos todas as paredes, os querubins, porque ali, irmãos, desceria a presença do Senhor. A arca do Senhor estava ali, então desceria a presença do Senhor. Ele fez com o melhor que ele tinha em suas mãos, que era o ouro. Ele cobriu todas as paredes, os querubins, tudo, irmãos, para que a presença do Senhor estivesse ali. Ele não fez assim, um palácio maravilhoso para ele, um trono grandioso, glorioso, que era com certeza. E para Deus falou, não, para Deus a gente pode colocar aquelas pedras ali, porque Deus é dono de tudo. Não, irmãos, ele fez melhor para o Senhor do que para ele mesmo. Então, irmãos, se nós somos bons funcionários, seremos melhores trabalhadores para Deus. Se nós, mulheres, cuidamos dos nossos filhos e da nossa casa, cuidaremos da nossa casa melhor para Deus, para a honra e glória dEle. Tudo quanto nós fizermos, faremos melhor para o Senhor, melhor para Ele do que para nós mesmos, irmãos, para nós mesmos. E esse reino, como que nós podemos alcançar? Como que nós podemos viver no nosso dia a dia um reino de justiça, um reino de paz, um reino de glória, de prosperidade? Eu quero que os irmãos vão comigo até Deuteronômio. Eu amo essa palavra, irmãos, eu amo isso. E nós vamos começar lendo o versículo 11. Como que nós alcançamos esse reino? Porque nós vivemos no reino dos homens, mas nós não somos deste reino. Diz assim, Deuteronômio 30, 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tão pouco está longe de ti.
Não está no céu para dizeres, quem subirá por nós aos céus que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração para fazeres. Irmãos, é a palavra do Senhor. Como eu amo essa palavra, irmãos, vocês precisam amar, vocês precisam ser apaixonadas, porque ela é o nosso guia, é o nosso manual de sobrevivência para todos os nossos desafios da nossa vida. Não tem nada que não há resposta aqui, nada. E a palavra de Deus é o nosso guia, mas existe algo que me impulsiona, que me direciona de maneira que eu fico muito a pensar, porque no versículo 15 ele diz assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Irmãos, essa passagem está no meu coração, eu amo demais essa passagem, porque ela fala muito sobre o nosso livre-arbítrio. Então ele coloca diante de nós, a nossa vida é feita de escolhas todos os dias, e aquilo que escolhermos vai determinar a bênção que o Senhor tem para a sua vida, os sonhos que Ele quer realizar em você. Então, irmãos, o Senhor fala no versículo 15, escolhe, pois, amar ao teu Deus, escolhe, pois, a vida, não escolham as coisas deste mundo, não escolham, pois, viver de acordo com o reino de homens, mas como, Senhor, o reino de Deus estabelecido na vida de vocês. Irmãos, reino de paz, reino de justiça, reino de glória, em nome de Jesus, é o que eu quero deixar para vocês essa noite. Pastores, podem se posicionar para receber os pedidos? Podem colocar os pedidos na arca, irmãos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas
Podem ofertar e dizimar ao Senhor.
vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, sim, você consegue sim, sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, sim, você consegue sim, sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Grite bem alto tua vitória, profetize e acontecerá. Tua boca é a boca de Deus que falou e tudo se fez, que mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar e o alvo vou acertar. A flecha é o meu Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar e o alvo vou acertar. A flecha é o meu Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Então, hoje encerra o reino? Tem domingo ainda, hoje encerra, né? O do reino. Que dia que é domingo? Primeiro? Então, hoje é o último culto do reino. Então, eu vou falar sobre um reino terrestre e sobre um reino dos céus. Primeiro, eu vou começar com um reino terrestre, que é sobre o reinado do rei Assuero. Abre lá no livro de Esther, então. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo 1. O rei Assuero, olha aqui no versículo 1. E sucedeu no dias do rei Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia
até a Etiópia, sobre 127 províncias. Olha o tamanho deste reinado, 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E ele era sentado sobre o trono. E o povo de Israel estava cativo naquela época e era das províncias, era um dos reinos que era dominado por este rei Assuero. E ele tinha uma rainha muito linda, chamada Vasti. E no capítulo 1, versículo 10, diz assim: o Assuero estava dando uma festa já de alguns dias. E ao 7º dia desta festa, já estando com o coração alegre de vinho, já tinha bebido durante 7 dias este rei, mandou a Meumã, Biztã, Arbosa, Bigdá, que são os nomes dos eunucos, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para que ele pudesse mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque a rainha era formosa à vista. O rei Assuero, que era grandalhão, se achava importante, ele tinha uma rainha linda, então ele queria mostrar, olha, que rainha espetacular que eu tenho, para os outros príncipes que estavam lá. Versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pelas mãos dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu de ira. O rei ficou irado, porque ele mandou chamar a rainha e a rainha simplesmente não quis ir. Imagina que eu vou lá para ele ficar me exibindo. O rei ficou tão bravo e ele pediu conselho para seus conselheiros, e os conselheiros disseram assim: rei, o senhor tem que repreender, ela não pode mais entrar na sua presença, ela tem que ser posta de lado, porque imagina o que as outras mulheres vão fazer se ela não entrar na sua presença, se ela não te obedecer e não acontecer nada com ela. Precisa ter algo, ela precisa sofrer uma consequência sobre isso. Então o rei ouviu os conselheiros e a Vasti foi excluída e nunca mais pôde entrar na presença do rei. Por causa de uma desobediência, de um orgulho, de uma falta de submissão, de um ego inflado, a rainha perdeu o seu posto e foi destituída. E aí o rei manda procurar em suas províncias todas as mulheres belas e formosas para que ele tivesse uma nova rainha. E aí no capítulo 2, versículo 12, diz assim. Deixa eu contar primeiro antes. A Esther se chamava Hadassa. Esther era parte do povo de Deus. Ela não fazia parte do povo que Assuero queria a rainha, mas como ela estava lá entre aquelas e ela era formosa, ela foi também levada à presença do rei. Então o tio dela, o Mardoqueu, que criava ela, que era um homem sábio, um homem temente a Deus, falou para Esther: olha, você não pode falar da onde você veio, quem é o seu povo, da onde você é descendente. Você tem que ficar calada, já que você vai para o palácio. E o seu nome, em vez de Hadassa, que entregava a origem dela, vai passar a ser Esther. E olha só que coisa, a Hadassa, que foi criada pelo Mardoqueu, ela tinha perdido seus pais, foi criada por um tio, não tinha lá aquela estrutura, porque o povo era cativo. Só que, quando Deus quis fazer algo na vida dessa mulher, até o seu nome foi mudado, para que a lembrança do passado não existisse mais, para daqui para frente ela fosse
não mais Hadassah, mas Esther. Não mais a órfã, mas alguém que ia conquistar algo. Não mais aquela que foi criada por alguém que não era seu sangue, mas aquela que foi levada por Deus para um propósito. Hoje, o que eu quero colocar para vocês aqui é que o nosso nome seja mudado. De Hadassah para Esther. Nós vamos deixar aquele passado, nós vamos deixar tudo que nós fazíamos, nós vamos deixar tudo que a gente trouxe de bagagem, nós vamos esquecer aquilo que veio até agora conosco na nossa história, para que Deus possa alcançar um propósito maior em nossas vidas. De Hadassah para Esther. E aí, quando a Esther foi levada pelos eunucos, ela precisou fazer uma purificação. Todas as mulheres que iam entrar na presença do rei, precisavam ser purificadas. Ora, para entrar na presença de um rei carnal, de um rei desta terra, precisava-se de 1 ano de purificação. Quanto mais nós que precisamos entrar na presença do Rei Todo-Poderoso, do Soberano, do Criador do Universo, não precisamos estar puros na presença de Deus. Capítulo 2, versículo 12 diz assim: E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei, depois de ficar fora... deixa eu ver se é esse mesmo. Isso. Depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias da sua purificação. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça na presença do rei. Depois de 12 meses de purificação, é que elas podiam entrar na presença do rei. O que nos mostra aqui é que, para você passar de Hadassah para Esther, você precisa ter uma purificação e mudanças de certas atitudes, de certos posicionamentos, de certos modos de vida. Ela não podia mais sair do palácio, ela não podia mais viver a vida conforme ela queria. Ela tinha um objetivo e um alvo a ser alcançado, e ela precisava estar no foco, no alvo, no objetivo, separada para Deus, para o rei, como nós estamos sendo separados para Deus nessa noite, para que pudesse alcançar algo maior. Um objetivo, irmãos. Hadassah não estava vendo nada que Deus estava fazendo. Ela foi chamada, ela foi escolhida como todas as virgens. Só que Deus tinha um propósito maior na vida dela. Deus tinha algo maior. E nessa noite o que eu quero que vocês entendam é que Deus tem algo maior para nós. Deus tem um propósito maior para as nossas vidas aqui. Capítulo 2, versículo 17 diz assim: O rei amou a Esther mais do que a todas as outras mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as outras virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar da Vasti. Capítulo 4. A Hadassah, obedecendo seu tio, se submetendo a um homem de Deus que a tinha instruído, fez conforme tudo que foi instruído e alcançou a benevolência e a graça do rei, virando rainha. Olha o posicionamento diferente aqui da Vasti e da Esther. Vasti, por causa da sua soberba, da sua falta de submissão e obediência, perdeu o trono.
Hadassa, que era uma menina humilde, por causa da sua obediência e da sua submissão a um servo de Deus, foi coroada rainha. Qual que é o nosso posicionamento aqui nessa noite? Vasti ou Esther? Qual que vai ser a nossa escolha? Perder o trono ou alcançar a graça e a benevolência do rei? E aí, o rei foi ludibriado lá por um servo dele, chamado Amã, para matar todos os judeus e hebreus, para aniquilar esse povo. E o rei assinou lá. Para ele tanto fazia, ele nem sabia quem era esse povo. Pode ser, vamos destruir eles. Só que ele não sabia que a amada dele, a Esther, aquela que ele escolheu, aquela que a agradou, era desse povo. E olha aí a estratégia de Deus, porque Deus, já sabendo o que o diabo estava planejando para aniquilar ao povo, colocou lá dentro de um palácio uma serva de Deus que poderia fazer a diferença. Uma serva de Deus que poderia fazer a diferença e salvar a todos da morte. Uma. Ai, mas eu sou apenas a Hadassa. Aquela pessoa que foi órfã de pai e mãe. Não tive lá uma criação muito culta. Como é que eu posso fazer a diferença? Deus a colocou no palácio para que ela servisse, para que salvasse todo o povo da morte. Deus tem algo para você. Deus tem projetos sobre a sua vida. Não importa o seu passado. Não importa de onde você saiu. Não importa a circunstância com que você foi criado. É Ele quem eleva. É Ele quem eleva. É Ele quem tira do monturo e faz assentar entre os príncipes. Ele não precisa de lógica. Aleluia. E aí, o Mardoqueu vai falar com a Esther quando ele sabe do decreto e fala: Esther, você precisa agir. Porque quem sabe Deus não te colocou aí exatamente para este momento. Então, versículo 15. Esther mandou chamar a Mardoqueu e disse: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e não bebeis por 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim eu irei ter com o rei. E ainda que não é segundo a lei, porque era proibido alguém ir para a presença do rei sem ser chamado, e ainda que não é segundo a lei, vou ter com a presença do rei, e perecendo eu, pereço. Ela falou para o Mardoqueu: vamos fazer assim, mesmo não sendo contra a lei, mesmo eu não podendo ir à presença do rei, vamos jejuar durante 3 dias, e eu vou à presença do rei, e se eu perecer, eu pereço. Mas antes, ela teve a estratégia, armas espirituais, jejum e oração, jejum e oração. A semana passada nós estivemos em estratégia, jejuando e orando para que pudéssemos entrar na presença do rei. E disse que o rei, a hora que viu ela, imediatamente ele estendeu o seu cetro. Se ele não estendesse o cetro, ela ia ser morta, porque ela não podia entrar. Mas porque o povo estava em jejum, o povo estava em oração, o povo estava se preparando e guerreando nas armas espirituais, o rei imediatamente viu, e o seu coração se constrangeu de amor, e ele estendeu o cetro para ela. E aí ele disse para ela assim: o que você quer? Me pede até metade do meu reino e eu te dou. Ele tinha 127 províncias. O que você quer? Me pede até metade do meu reino que eu te dou. Ela: ó rei,
se for da sua vontade, com humildade, bem assim, amável, ela disse: venha a um banquete que eu vou te oferecer, a você e a Amã, que era o endemoniado que o diabo estava usando para aniquilar ao povo de Deus. E o rei, tá bom, manda chamar o Amã. Foi lá no banquete, ela ofereceu o banquete, agradou o rei. E aí ele de novo no banquete: Esther, me pede agora o que você quer. Rei, se for da sua vontade, do seu agrado, venha amanhã novamente a um outro banquete que eu vou te oferecer, você e Amã. E, irmãos, a Bíblia diz que o Amã se inflou. Nossa, como eu estou podendo. Ela só está chamando o rei a mim. Que homem há maior que eu no reino, sem que seja o rei? Mas, irmãos, como esse reino das trevas maldito tem as suas estratégias, o reino de Deus tem estratégias maiores e melhores. E eles não sabiam que Deus estava planejando algo para o livramento do povo. Eles são pequenos, eles são menores do que nós, mas eles fazem barulho e eles fazem estardalhaço. Sabe o que eles falam? No final eu sei que a gente vai ser destruído, mas nós vamos levar alguns com a gente. Mas nós vamos destruir alguns, mas alguns nós vamos derrubar. Mas nessa igreja essa palavra está destruída, aniquilada. Ninguém vai se perder, ninguém vai cair, ninguém vai ser derrubado, porque o nosso reino é maior, é mais poderoso, é mais forte, é melhor do que esse reininho aí. Eles não podem conosco, igreja. E aí, o Amã foi de novo com o rei. E aí a Esther falou para o rei: olha, rei, esse Amã aí, ele está querendo destruir o meu povo. Irmãos, olha que legal. O que Deus mostra para a gente? Que primeiro, ele colocou ela em lugar estratégico. Que segundo, eles lutaram com armas espirituais, orando, jejuando. E terceiro, antes dela pedir algo, ela deu algo. Ela ofereceu algo. Antes dela pedir o favor do rei, ela ofereceu o que ela tinha. Antes de você nessa noite pedir o favor do rei dos reis, ofereça algo a ele. Antes de você pedir algo para Deus, ofereça aquilo que você tem. E aí, o rei mandou o Amã ser morto lá, o desgraçado, e toda a família dele. E Esther conseguiu com que o povo de Deus pudesse se defender, porque antes eles iam ter que ser mortos sem se defender. E até hoje essa é a festa do Purim, onde o povo de Deus comemora que eles foram livres da morte por causa dessa mulher. Por causa de uma pessoa, por causa de uma Hadassah, por causa de alguém que tinha um passado que podia parecer que não tinha nada a oferecer, mas Deus tinha projetos e propósitos maiores e melhores. Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Ofereça algo antes de pedir. Vasti perdeu o trono por causa do seu espírito altivo, inflado. Ela foi rebaixada. Esther ganhou o trono e salvou o povo por causa da sua obediência e submissão. Ela foi honrada, promovida. A obediência traz promoção. A obediência traz promoção. Passado sofrido, não tem mais. Esquece Hadassah. Agora é Esther. Agora é Esther. Agora você faz parte de algo maior. Agora você faz parte de um reino. E esse nosso reino, que agora eu vou entrar no reino espiritual, é um reino invertido. O que é um reino invertido, pastora Rebeca?
É um reino um pouco ilógico. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Abram em 1 Pedro 5. Primeiro Pedro 5. Versículo 6. Não, não é esse. É esse? 1 Pedro, é que eu estou em segundo. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Presta atenção. Para eu ser exaltado, eu preciso antes me humilhar. Ué, mas eu quero ser exaltado, você está mandando eu me humilhar? É um reino invertido. Humilhai-vos, para que Deus a seu tempo te exalte. Lucas 6, versículo 38. Se humilhar para ser exaltado, é a primeira coisa. Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Quer dizer que para eu receber, eu preciso antes dar. Medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então eu preciso dar para poder receber. É um reino invertido. Lucas 6, 35. Amai, pois, os vossos inimigos. Ah, não, isso aí já é demais. Se ele é meu inimigo, eu odeio ele. Amai, pois, os vossos inimigos. E fazei bem. Como que eu posso fazer bem a alguém que me faz o mal? Reino invertido. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não tem a lógica humana. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Aqui Paulo está escrevendo na prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É para se alegrar estando preso. É para se alegrar numa má circunstância. É para se alegrar numa situação não muito favorável. Lucas 14. Lucas 14, 10. Diz assim: mas, quando você for convidado, vai e se assenta no último lugar, para que quando vier aquele que te convidou, te diga: amigo, venha mais para cima. Então terá honra diante daqueles que estiverem contigo. Quer dizer que para eu ser honrado, eu preciso sentar no último lugar. É totalmente ilógico. Eu preciso me humilhar para eu ser exaltado. Eu preciso dar para eu receber. Eu preciso amar a quem me faz mal. Eu preciso me alegrar quando a circunstância está ruim. Eu preciso escolher o último lugar para eu poder sentar no primeiro. E aí em João 12,
25 diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quer dizer que para eu ganhar a minha vida, eu preciso antes perdê-la. É este o reino que eu vim dizer para vocês nessa noite. É um reino invertido, é um reino onde a pirâmide está de ponta cabeça. Onde os valores naturais deste mundo não se aplicam a este reino. Onde Deus espera que nós possamos nos posicionar de acordo com algumas circunstâncias, não muito agradavelmente aos nossos olhos. Vamos lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus, capítulo 3, versículo 2. É a primeira vez que a palavra reino aparece no Novo Testamento. No Antigo já tinha aparecido, mas é através de João Batista. E dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira coisa que precisa é da purificação. Lembra lá em Esther? Para que a gente possa chegar e alcançar e entrar na sala do trono e alcançar o favor do rei, primeiro nós precisamos nos purificar. Arrependei-vos. Quando eu me arrependo, eu peço perdão, eu me limpo dos meus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Este reino que diz aqui significa um reinado, um domínio absoluto e total de um rei. Imaginem que para eu ter esse domínio absoluto e total deste rei na minha vida, eu preciso antes me arrepender. Eu preciso antes me libertar do meu passado, de Radassa. Eu preciso antes tirar tudo aquilo que me marcou. Eu preciso ter foco, objetivo, eu preciso querer algo novo na minha vida. Em Mateus 6, vamos lá. Mateus 6. Versículo 9 diz assim, Jesus está ensinando a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. O que é reino? Domínio total e absoluto de um rei. Venha sobre nós o teu domínio. Senhor, venha sobre nós o teu domínio total e absoluto. Seja feita a sua vontade, não a minha. Aqui na terra como é no céu. A vontade dele, soberana, porque o domínio é dele. Mateus 5:3 diz assim, Mateus 5:3 diz assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nos outros ele fala: bem-aventurados os que choram, porque são consolados, os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas os pobres de espírito, ele disse que deles é o reino. Pobre de espírito não é um pobrezinho sem dinheiro. Pobre de espírito é aquele que é humilde. É aquele que reconhece a total dependência de Deus. Ser pobre de espírito é entender que sozinho você é pobre e não consegue fazer nada.
Toda a sua vida depende de Deus e sem Ele não há vida. Ser pobre de espírito é ser simples, humilde, manso. Para ser pobre de espírito eu preciso me despojar, me esvaziar de mim, do meu eu. Lembra da rainha Vasti? Soberba, rica no seu espírito. Não preciso, não posso, não vou e não faço. Para que o reino de Deus eu possa ter o reino de Deus, como diz aqui, dos pobres de espírito é o reino de Deus, deles é o reino. Eu preciso antes tirar tudo que eu acho de mim mesma, os meus valores, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu acho que é correto, eu preciso me esvaziar. E aí, quando eu me esvaziar, quando estiver pobre no meu espírito, não tem mais nada dentro de mim. Agora só cabe o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a vontade de Deus, o domínio do Rei absoluto na minha vida. Domínio total de um rei. E aí Jesus nos dá exemplo. Vamos lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, se humilhou e se fez servo. Ele não está te falando aqui uma utopia. Ele não está te falando aqui algo impossível, porque Ele, o Todo-Poderoso, o fez. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas olha só, diferente de Adão, por exemplo. Adão quis ser igual a Deus. Foi assim que ele foi tentado e foi aí que ele caiu. Quando a serpente disse, se você comer, você vai ser igual a Deus. O desejo do homem, do ego, inflado. E o próprio Deus aniquilou-se, humilhou-se e obedeceu. Nós não somos Adão. Nós não vamos nos inflar. Nós vamos imitar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós seremos obedientes. Nós nos humilharemos diante da mão dEle para que Ele nos exalte. Nós vamos perder para ganhar. Nós vamos sentar num lugar de humildade para que Ele me honre. Esse é o reino que está sendo pregado aqui. É um reino invertido. Talvez não seja tão agradável, porque Judas se incomodou com esse reino. Ele queria que Jesus destruísse os grilhões e assumisse a forma dele e aniquilasse o inimigo. E aí Jesus falou assim, viu? Se alguém te bater numa face, entrega a outra. Se alguém te tirar o paletó, entrega a camisa. Se fizer você andar 100, anda 200. Mas não era isso que eles queriam ouvir. Eles queriam ouvir que Jesus ia falar, vim aqui agora, vou aniquilar tudo, vou destruir tudo. Mas o reino não é por força. O reino não é por violência. É pelo Espírito Santo de Deus que nós conquistamos este reino. Domínio total e absoluto de um rei. Mateus 11.
28. Outro exemplo de Jesus, né? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendam comigo, que eu sou manso e humilde de coração. E aí encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Manso e humilde de coração. E aí ele fala que o jugo é suave e o fardo é leve. E quando ele diz que o jugo é suave e o fardo é leve, quer dizer que vai ter um jugo e vai ter um fardo, mas vai ser leve. Ele também prometeu que ele em todo o tempo estaria conosco, em todo o tempo ele estaria ao nosso lado. Quer ver? Vai lá em Filipenses de novo. Capítulo 4, versículo 5 diz assim: seja a vossa amabilidade conhecida por todos, o seu jeito amável, seja conhecido por todos. Perto está o Senhor, perto está o Senhor. Ei, não andem ansiosos por coisa alguma, porque Ele está perto. Aí, ele diz assim em Gênesis para Abraão: não tenha medo, porque eu sou o seu escudo. Quem é escudo só pode estar à frente. Eu sou o seu escudo. Aí ele diz para Agar assim: Deus te ouviu, não tenha medo. Eu só posso ouvir quando eu estou perto. Quando Isaac foi expulso da terra dos filisteus e forçado a mudar de um lugar para outro, Deus lhe apareceu e falou: não temas, porque eu sou com você. Depois da morte de Moisés, Deus disse a Josué: não se apavore nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você ande. Ele está conosco. Ele diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela sua mão direita. Quem te toma pela sua mão tem que estar do seu lado. E te digo: não temas, porque eu sou contigo. E o mais lindo é que ele disse, ele mesmo se intitulou, que o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Ele já fez uma promessa no nome dele: Deus conosco. Ele está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os seus problemas. Ele está conosco, ele está ao nosso lado. Glória a Deus. Vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 5. Irmãos, então prestem atenção. Hoje aqui nós aprendemos que nós não seremos como Vasti, para que nós não percamos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós seremos transformados de Hadassah a Esther, e o nosso passado triste e confuso vai ser mudado para um futuro brilhante e de alegria, onde teremos propósito do Senhor em nossas vidas. Nós pertencemos a um reino invertido. O nosso reino é um reino dos céus, onde nós temos que perder para ganhar, nos humilharmos para sermos exaltados, obedecermos para que nós possamos alcançar. Dá para receber. Nós teremos que ser pobres de espírito. Esvazie-se de si mesmo, para que Deus possa transbordar na sua vida. Que o reino dos céus esteja em você.
de tal forma onde as pessoas vejam que você é um escolhido do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Domínio total e absoluto de Deus sobre as nossas vidas. Fiquem em pé então, vamos ler o último agora, que está em Marcos 5. Deixa eu pegar aqui no celular que eu separei. Marcos 4, desculpa. Marcos 4, do 26 ao 29, diz assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, e ele dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo nem ele como. Não foi ele que fez a semente brotar e crescer. Ele nem sabe como. Ele plantou a semente e a semente cresceu. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, quando já aparece o fruto, mete-lhe logo a foice, porque está chegado o tempo da colheita. Eu profetizo em nome de Jesus que é chegado o tempo da colheita. Você plantou, você não sabe como, mas começou a dar fruto, e agora é chegado o tempo da colheita. Declare em nome de Jesus que o Senhor é o Deus da sua vida, que você vai se esvaziar, que você vai deixar a presença do Senhor transbordar na sua vida, para que em nome de Jesus você possa colher os frutos que Deus tem para você. Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplaude e glorifique ao Senhor. Não ouvi? Aplaude e glorifique ao Senhor. Bem-aventurado, bem-aventurado quem veio no culto, bem-aventurado quem vai assistir ou está assistindo pelo mundo. Quando eu comecei a campanha do reino, no mês de junho, eu tinha uma voz falando, tem que pregar de Esther. Tem que pregar, e não deu. Nós fomos pregando, e uma voz foi falando, tem que pregar de Esther. E hoje é o último dia. Eu não combinei nada, né? E a pastora Rebeca trouxe sobre Esther. Então, várias coisas, de todas que Deus falou, algumas coisas é bom que você não esqueça. Porque quando Deus fala, é bom você guardar. Primeira coisa que eu quero ressaltar de todas, é de pobre e órfã. Viu? Porque às vezes você acredita que a chance é para quem tem condição. Para mim nunca vai acontecer. Pobre e órfã. Deu para entender? Olha para mim e glorifica a Deus. Vou repetir de novo. Pobre e órfã. Você que está pensando aí que a tua chance não acontece, então Deus muda a história. Outra coisa que eu quero ressaltar, que aí ela sai e muda o nome para ser rainha, que às vezes você fala, para mim isso nunca vai acontecer. A outra coisa, quem já viajou para o exterior, você tem que preencher formulário. E quem vai pegar visto, sabe o que é visto? Por exemplo, alguns países exigem visto para você ir. Você não vai para os Estados Unidos se você não for lá no consulado. No caso, quem mora em São Paulo, você não precisa ir na embaixada, você vai no consulado. Veja bem, você tem que preencher um formulário. Você tem que ter ali alguns pré-requisitos, senão você não vai. Eles não vão te dar o visto. E hoje Deus acabou de
colocar o formulário. Deus colocou o formulário. Vocês querem receber? Vocês querem o visto para receber? Para entrar na promessa? Tem um formulário. É um reino invertido. Você está sendo humilde? Você está perdendo para ganhar? Porque isso parece redundante, mas você está sentando atrás para depois ficar na frente? Você está entregando primeiro para depois receber? Há um formulário para se receber. E no último dia da campanha aqui, sobre o reino, Deus traz a palavra de Esther para mostrar para vocês que é com vocês mesmo a história. Porque às vezes você pensa que você está fora do projeto. Não é para mim o projeto é para o pastor. O projeto é para quem tem condição, conhecimento. Não. O projeto é para você mesmo. Você tem que sentir que é filho e filha do rei, e ao mesmo tempo ser humilde, simples, seja notória a tua postura, seja equilibrado, não é? Bom, perdoar os inimigos. Então tem um formulário a ser preenchido que Deus está falando. Precisa preencher o formulário para eu analisar, para entregar o visto. Então Deus trouxe uma palavra para vocês hoje, fundamental, sobre o reino. Todos vocês são como Esther, reis e rainhas, que Deus está colocando para usar, não sei aonde. Pode ser na tua família, na escola, no trabalho, para vizinho. Mas lembre-se, sexta-feira que vem, não amanhã, todos vocês deverão fazer um culto na casa de vocês. Quem sabe será a tua casa um lugar de salvação para alguém que está perdido. Então vocês têm que convidar vizinhos, amigos, parentes e fazer um culto na casa, um culto informal, trazer ali um louvor, põe CD para rolar, do Voz da Verdade, do Família Moisés, traz ali um salmo, fala um testemunho, ore pelas pessoas e quem sabe o seu lar começa a executar um projeto. Nós não sabemos o que Deus tem para a tua vida, mas Deus falou por intermédio da pregadora de A a Z. Você recebe? O bom é que é gravado. Você pode assistir, anotar. Você pode lembrar, anotar tudo que você quer que mude na tua vida. Eu quero que mude muita coisa na minha vida, porque eu quero vivenciar as promessas. Eu quero vivenciar esse reino. Eu quero o cetro estendido. Eu quero ser honrado. Mas antes eu preciso me humilhar. Antes eu preciso ter pobre de espírito. Não é altivo, eu sou, não. Pobre de espírito, simples, humilde, confiando que sem Deus não vai dar. Mas com Deus tudo podemos. Então Deus falou com cada um de vocês, não importa sua condição social, intelectual, se é homem ou mulher, porque o extraordinário, a submissão. Submissão. Porque Esther vai livrar uma nação. E ainda, para a reconstrução dos muros e do templo, tem algo de Esther nessa história. A influência dela é que vai fazer o rei assinar um decreto para o povo, mais para frente, o povo poder voltar. Veja que extraordinário. E o fantástico é que nesse livro não fala Deus. Não tem a palavra Deus no livro de Esther. Mas eles fizeram jejum para quem? Fizeram jejum para quem? Só podia ser para Deus, né? Então, o extraordinário de tudo isso é que eu não queria que vocês perdessem o time do último dia da campanha sobre o reino, que Deus está falando, vai todo mundo preencher o formulário. E eu vou dar o visto ou não. Eu vou dar o visto ou vou rejeitar. Então, vai vir a colheita. E a colheita que a pastora Rebeca falou, ela é tanto no sentido de você colher o que você está buscando, mas a colheita também, em segundo plano, e não menos importante,
mas talvez mais importante, é que a colheita simboliza a volta de Jesus. Então, Deus falou exclusivamente, particularmente com cada um. Eu sei quando Deus fala. Então, mudem, tomem postura, façam a vontade de Deus, afasta daquilo que é contrário a Deus, preencha o formulário, tudo que foi falado ali. Quais são os itens? Primeiro, sentar atrás para depois ir para frente, depois o outro. Vamos lá para os itens. Vocês vão repetir, então, os itens. Os itens. Fala assim, primeiro me humilhar. Diante de Deus que eu estou falando, tá? Para o mundo, não. Estou falando diante de Deus. Segundo, tem que entregar, eu tenho que dar para receber. Então, diga assim, dar para receber. Vocês estão guardando? Só pede, pede, pede. Ele falou, vocês pedem mal, porque vocês pedem para vocês. Ah, mas pastor, eu não estou entendendo. É que tudo que você pede é uma coisa muito para a sua pessoalidade. Então, você tem que pensar assim, a bênção que está para vir para você, vai ajudar a tua família? Vai honrar o reino do Senhor? Ou é só para a tua satisfação? Terceiro, amar inimigo. Essa é dura, hein, igreja? Amar inimigo é duro, pastor, você está querendo demais. Mas é o amor lúdico, entendeu? É não ter ódio. Não tenha ódio, porque quem fica preso é você. E quando você vê a vingança alcançada, você vai se entristecer. Quando você vê que aquela pessoa que você tinha ódio se estrepou, você vai se entristecer. Você, na realidade, se você vê ela no estado miserável, você vai ficar com dó. Então, ame. E escolha fica quietinho na tua. Não vai querer você ser estrela. Vai para trás, que Deus te honra. No tempo dele, né? Aprender a perder. Crente tem que aprender a perder. Que isso, pastor? Então somos perdedores? Não, nós somos mais que vencedores. Mas às vezes na vida, nossa, perdeu, parece que... Gente, hoje eu estava aconselhando uma pessoa e falando, c'est la vie, a vida é assim mesmo, a gente fica doente, às vezes perde negócio, isso é normal, gente. Aprender que você não tem que... eu sou aquilo que vou ter tudo. Não, gente, algumas vezes acertamos, outras vezes erramos, não por maldade. Ganhamos, às vezes perdemos, rimos, às vezes choramos, é o natural da vida. Aprenda a se acalmar, que Deus está no controle. Tem que se alegrar na prisão, quer dizer, no momento ruim, em tudo dai graças. É o que é a vontade de Deus, que em tudo você dê graça. É meio difícil, né, pastor? Eu não consigo entender como que eu vou agradecer, mas não é por tudo, mas em tudo, né? Eu não posso agradecer por um problema, mas no problema eu posso agradecer que Deus está no controle. Olha, isso aqui é um formulário que Deus deu para vocês. Vocês estão fazendo? Outra coisa, vocês estão jejuando? Veja que quando a coisa é grave, tem que jejuar. Quando a coisa é grave, tem que jejuar. Tem que jejuar, tem que fazer vigília, tem que orar, tem que ler a palavra, tem um formulário que Deus deu. Pastor, eu quero entregar a bênção, mas eu preciso dar o visto. E hoje Ele te deu o formulário. Preencha, viu? Vai lá em casa e fala, vou mudar nisso, 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 porque eu quero a minha bênção no mês onde a divindade do Senhor Jesus será estabelecida, que é o mês de julho. Antes de encerrarmos a campanha da arca, a tua bênção estará na tua mão, em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Abraços uns aos outros. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo, se Jesus não voltar e permitir, estaremos aqui.